A paz do Senhor, igreja. Vamos falar um pouquinho sobre cura, vamos falar um pouquinho do que esse Deus provedor pode fazer em nossas vidas quando estamos enfermos, quando estamos de alguma forma adoecidos. Amém, igreja? Vamos ler um texto base que está lá em Lucas 9, 1 e 2. Esse texto é um texto já bem conhecido, é o texto onde Jesus passa instruções aos 12. Ele convoca os discípulos e passa algumas instruções. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando Jesus convocou os 12, reuniu e passou as instruções, o que ele tinha em mente, certamente, era treinar, era discipular, treinar e ensinar os 12 para que eles continuassem o seu ministério, uma vez que ele já sabia o propósito para o qual ele viera e sabia também que o seu ministério nessa terra seria um ministério curto. Então ele precisava preparar pessoas para continuarem essa obra. Então foi assim que ele começou a instruir os 12. E o texto diz que ele deu-lhes poder e autoridade. Ora, quem recebe poder, ele recebe poder para fazer algo. Autoridade para que seja legal o seu fazer algo. Nós, por exemplo, quando elegemos os nossos representantes, né, os prefeitos, governadores, enfim, todos os demais políticos, nós estamos outorgando-lhes poder e autoridade para nos representar. Jesus, ele outorgou aos 12 poder e autoridade para em nome dele curarem e expulsarem demônios. Olha que missão importante, que responsabilidade. E eu quero lhes dizer que essa missão vem passando de discípulo a discípulo até chegar aos dias de hoje. Você que é seguidor de Jesus, você que recebeu o chamado e aceitou o chamado, você também está investido de poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Então, trazendo para os nossos dias, nós fazemos isso no reino. Também temos esse poder e essa autoridade. E esse texto base eu escolhi que é para contextualizar o que vem a seguir, né? Jesus, então, ele não só outorgou poder e autoridade, mas ele capacitou aqueles 12. Como é que ele fez isso? Ele fez isso de uma forma muito simples, muito didática, muito direta. Ele ensinou na teoria e na prática. O Evangelho de Lucas, ele traz várias narrativas, né, de curas, né, que Jesus fez. Eu até elenquei algumas apenas para contextualizar a reflexão que eu quero propor, né? Jesus, por exemplo, ele em Marcos 1:25 narra que ele expulsou o demônio daquele endemoniado em Cafarnaum. E ele fez isso de uma forma muito simples. Ainda em Marcos, no capítulo 1, versículo 34, diz que ele curou muitos doentes e expulsou demônios. Ele fez isso na multidão, diante dos discípulos. Era a aula prática, era o estágio prático. Em Marcos, capítulo 1 ainda, versículo 41, diz que ele curou o leproso. É aquele leproso que diz: se quiseres, purifica-me. E Jesus diz: eu quero, estás limpo. Então ele fez também essa cura de uma forma muito simples. No capítulo 2 de Marcos, versículo 5, ele cura um paralítico em Cafarnaum. Aquele paralítico que foi colocado pelo teto e foi descido no meio das pessoas para que Jesus ouvisse, e ele cura aquele homem, também de uma forma muito simples. Em Marcos 3, 5, ele curou o homem da mão ressequida. E ele fez isso num sábado, contrariando o costume judaico da época. Então, eu elenquei essas curas rapidamente para contextualizar, porque a cura que eu quero falar
ela está descrita num outro versículo de Marcos. É uma cura que ela especialmente falou ao meu coração. Entre tantas que Jesus fez, né, que não estão todas aqui, apenas algumas, essa cura está em Marcos 1, do 29 ao 31, que é a cura da sogra de Pedro, ou de Simão. Diz assim a palavra do Senhor: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento, Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo permita que eu fale a mensagem do Teu coração para a amada igreja. Que só saia da minha boca palavras que saiam do Teu coração diretamente para o nosso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra diz que eles saíram da sinagoga, eles saíram em grupo, certo? Saíram Tiago e João, Simão e André, e foram todos para a casa de Simão. E naquela casa estava a sogra de Simão. Então eu quero crer que a filha dela, que era a mulher de Simão, também estava lá. Então havia aí um grupo de pessoas. E Jesus estava entre eles. Eu acho que Jesus gostava de estar na casa das pessoas. Acho que ele tinha uma preferência para estar nas casas dos discípulos. E segundo o texto, eles saíram da sinagoga e foram diretamente para a casa de Simão. Eles não pararam no caminho, eles não se distraíram, não se desviaram, eles não foram no supermercado buscar alguma coisa, eles não foram na esquina comprar alguma coisa que estivesse faltando, eles foram diretamente, é assim que a palavra diz, diretamente para a casa de Simão. E segundo o texto ainda, eles foram focados lá porque eles aprenderam com Jesus que o mais importante era o servir, era a missão. Jesus disse a eles, né, que eles tinham essa missão. E aquela mulher estava enferma, então eles sabiam que eles precisavam estar lá. O próximo, naquele momento, era aquela mulher enferma. Ela era o próximo, o necessitado, que precisava ser curado. E continuando, a palavra diz que eles, chegando à casa de Simão, logo lhe falaram a respeito da sogra de Simão. Logo eles falaram. Eles chegaram, viram a mulher com febre, imediatamente, logo naquele momento, eles apresentaram aquela mulher doente a Jesus. Eles não foram tomar um café, fazer um lanchinho, eles não foram tomar um banho, relaxar, porque eles haviam saído da sinagoga, eles saíram do culto e foram para casa. Mas eles não foram dar uma relaxada, eles não foram olhar um pouquinho, um filmezinho na TV, não. Eles viram aquela mulher doente e o que eles fizeram? Eles apresentaram logo ela a Jesus. E Jesus fez o que, irmãos? A palavra diz que ele aproximou-se dela, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Jesus era simples e direto. Ele viu a mulher, ouviu que ela estava com febre e agiu imediatamente. Ele não precisou marcar a hora, ele não disse para ela, olha, amanhã você vai lá no culto de oração que a gente vai orar por você. Não. Ele, naquela hora, ele tocou nela e a curou. E eu creio que quando Jesus estendeu a mão para ela, ela também estendeu a mão para Jesus, porque eu não consigo imaginar que Jesus tocou nela e tomou a mão dela à força. Eu não consigo imaginar isso. Eu creio que ela estendeu a mão para Jesus. E nesse momento, ela quis ser tocada por Jesus. Ela quis ser curada por Jesus. Ela entendeu que ele poderia curá-la e ela quis ser curada. Ela percebeu a objetividade de Jesus. Ah, irmãos, eu gosto tanto dessa objetividade de Jesus. Ele ia direto ao ponto. E a palavra então continua dizendo, ele tomou-a pela mão e, enfim, ele não perdeu tempo, né? Ele tomou-a pela mão e a febre a deixou.
E o texto segue dizendo que ela passou a servi-los. Irmãos, aquela mulher estava enferma, certo? Estava pelo menos com febre, é o sintoma que descreve o texto, né? Ela foi curada naquele momento. Ela não perdeu tempo depois da cura se justificando, olha, eu estava enferma, eu estava doente, eu estava com febre, por isso eu não estava servindo. Não, ela foi curada e ela imediatamente ela mudou de atitude, imediatamente ela passou a servir, porque ela entendeu que ela era uma mulher curada. Ela não precisou ficar remoendo as dores, os sofrimentos que ela passou até aquele momento, porque ela estava curada. Ela recebeu aquela cura inteiramente. Naquela simplicidade de Jesus, ela recebeu a cura inteiramente. Ela não deixou um pouquinho para curar amanhã, não. Jesus curou aquela mulher e ela se levantou e passou a servi-lo. Ela não ficou contando para ele, olha, eu sofri tanto porque eu estava enferma. Eu sofri essa dor, essa febre. Não, ela se levantou e passou a servi-los. E está no plural, ela passou a servi-los. Então, queridos, em todas as curas que eu elenquei, e nessa que eu fui um pouquinho mais detalhista, né? O que é que eu percebo no proceder de Jesus? Ele sempre agiu de forma simples e direta. Jesus não perdia tempo com rituais, ele não marcava hora, ele não fazia uma triagem, ele não dizia, não, o seu caso, você vai quarta-feira lá, que a presbítera vai orar por você, ou Belinha, vá no culto de oração, que o pastor vai orar por você. Não, ele orava e ele ensinou os discípulos a fazerem a mesma coisa. Irmãos, esse é o nosso servir no reino. Nós fazermos a mesma coisa que Jesus fez. Jesus é o modelo para nós. Todos nós fomos investidos de poder e autoridade para, em nome de Jesus, curar e expulsar demônios. Amém, queridos? Então, hoje, depois de vermos esse relato, né, da cura da sogra de Simão, que aconteceu em casa, eu quero te convidar a levar Jesus para casa. Daqui a pouco, quando esse culto terminar, você que está aqui na casa de oração, leve Jesus com você. Leve Jesus para casa. Convide Jesus a permanecer na sua casa. E você que acompanha, que participa desse culto pela internet, quando nós dissermos o amém final, saiba que Jesus pode ficar na sua casa com você. Convide Jesus para permanecer com você. Porque a casa onde Jesus está, ela se torna um lugar de cura. Ela se torna um lugar de servir ao reino de Deus. E isso é simples, não precisa um local especial, não precisa uma decoração, não precisa luzes. É um lugar para servir ao reino de Deus. Quando Jesus está presente, a sua casa é um lugar de cura. Ela se torna esse lugar de cura. Então, queridos, essa é a minha mensagem para hoje, que possamos, em primeiro lugar, identificar as nossas doenças, as nossas enfermidades. Se você não sabe qual é a sua enfermidade, ela for física, procure um médico. Descubra, peça o diagnóstico, o médico vai poder dizer o que é que você tem. A partir desse momento, você apresenta o seu diagnóstico ao Senhor. Diga, Senhor, eu estou com febre. Eu estou com tal doença, tenha o diagnóstico. Se a sua doença não é física, ela é de outra ordem, você também sabe. Qual é a sua doença? O que é que enferma você? É a procrastinação? O que é que enferma você? É deixar para orar depois? Amanhã, quando eu acordar, eu leio a palavra depois. A escola bíblica hoje está chovendo, não vou lá estudar não. É isso que enferma você? É a lembrança das dores passadas? Jesus já te curou. Jesus já te curou, irmão, irmã. Jesus já te curou. Tome posse dessa cura. Sinta-se curado nesta noite, amém? E o que passou, fique no passado. Olhe para frente. Pelo menos a doença de uma doença nova, mas não traga de volta as doenças já curadas. Amém, queridos?
Vamos orar então por cura. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E você que está em casa, ore conosco nesse momento. Apresente a sua dor, apresente a sua doença. E acima de tudo, tenha certeza que Jesus está aqui. E é Ele que vai curar você. Querido Deus, amado Pai, diante de Ti nos colocamos agora, Senhor, para em nome de Jesus pedir que Tu esteja conosco, pedir que o Teu Espírito Santo nos encha nesse momento e que Ele possa nos mostrar, Senhor, qual é a enfermidade que vem nos fazendo sofrer, qual é a enfermidade que vem nos tirando a paz, que vem nos fazendo procrastinar, que vem nos fazendo deixar para amanhã o nosso servir. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos revelar hoje, agora, qual é a doença que nos impede de andarmos mais um passo, Senhor. Qual é a doença que nos impede de seguirmos a Jesus e seguirmos o modelo que Ele nos deixou. Senhor, que nós possamos hoje termos claro em nossa mente para o que é que estamos aqui. E que possamos ter claro também que esse poder e essa autoridade nos foi dado em nome de Jesus, para que possamos nos dedicar também ao próximo que sofre, a curar o enfermo que às vezes padece dentro da nossa casa e nós não vemos, a curar o enfermo que pode estar padecendo no vizinho do lado, na porta do lado, ou até mesmo aqui dentro desse templo. Que possamos na noite de hoje ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergar aquilo que não estamos vendo, para que possamos ser instrumentos de cura a serviço do Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos, Senhor. No dia a dia nos afastamos da verdade da Tua palavra, mas hoje nós temos o propósito, Senhor, de nos aproximarmos novamente de Ti. Queremos na noite de hoje Te convidar, Senhor, a nos acompanhar até a nossa casa e permanecer conosco. É assim que nós choramos, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que o que está escrito na Tua palavra é a verdade, porque Tu não é homem para que minta. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos ser curados nessa noite de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de exercermos o nosso chamado, de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de enxergarmos o necessitado que muitas vezes está ao nosso lado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a servir no Teu reino. Nós choramos assim, meu Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus.